e exatamente professor do curso de Ginecologia e Obstetrícia da USP, professora Margarida Lacombe. E lá no nosso estúdio de São Paulo vai participar com a gente o médico e exatamente professor do curso de Ginecologia e Obstetrícia da USP, Alexandre Faisal. Obrigada, doutor Faisal, pela sua presença aqui com a gente. Bom, professora Margarida, na edição das 5 da tarde, a gente justamente parou a nossa conversa no ponto em que diz respeito ao que essa decisão vai abrir de precedentes para outras possibilidades, eventualmente, de interrupção de gravidez. Isso tudo vai depender do teor, quer dizer, do que for proclamado e, inclusive, do texto, né, de cada um desses votos dos ministros do Supremo? A gente tem que ter muita atenção, Leila, para esse texto final desse acórdão, dessa decisão, porque ela vai nortear um padrão de comportamento para dizer o que a gente pode ou não pode fazer. Alguns ministros, como o ministro Celso de Mello, que está votando agora, ele está destacando muito os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a liberdade da mulher. E essa ênfase na liberdade da mulher, em determinar o seu próprio destino, a sua autonomia e liberdade, enfim, desse tipo de decisão, pode abrir, não é, um precedente, a gente entender que outras práticas abortivas também poderiam ser contempladas pelo direito. O ministro Gilmar Mendes já trouxe uma posição, o contrário, um fundamento diferente, dizendo que o Código Penal atual, que proíbe o aborto, exclui duas possibilidades, que é o estupro e também quando a vida da mãe está em risco. E ele entende que a exclusão da punibilidade no caso de estupro é para proteger a saúde psíquica da mulher e estendeu para a hipótese da anencefalia. Enfim, temos aí uma variação de fundamentos. Não, sem dúvida. Bom, doutor Alexandre, em relação ao diagnóstico, né, muito tem se dito que o diagnóstico é preciso no caso de anencefalia, não haveria o risco, por exemplo, de um feto ser diagnosticado com anencefalia e essa gravidez via ser interrompida e depois se descobrir, não era um caso de anencefalia. Quão preciso é esse diagnóstico? 100% preciso, Leila. Essa é uma questão relevante. O diagnóstico é precoce, ao redor de 12 semanas. Com as técnicas hoje que a gente tem disponíveis de ultrassonografia, esse diagnóstico ele é muito, muito seguro. O que abre a possibilidade de intervenções a partir do diagnóstico, né? Como é que é atualmente o procedimento para um médico que descobre que a gravidez representa um risco para a vida daquela mulher, no caso, digamos, de uma gravidez tubária? Me parece que não há maiores problemas, não é preciso aguardar, por exemplo, uma decisão judicial, não é isso? Quer dizer, no caso, como eu citei, de uma gravidez tubária, que claramente, em que a trompa pode se romper, pode haver uma hemorragia interna e a mulher pode literalmente, né, vir a morrer se aquilo não for interrompido. Não é preciso esperar a decisão de um juiz, não é? Não, certamente não, embora se trata de um caso com legislação diferente, né? A gravidez tubária leva riscos para a mulher e, uma vez feito o diagnóstico, existem condutas mais ou menos conservadoras, há uma tendência a se optar pela decisão cirúrgica e é um pouco diferente da questão do anencéfalo, né? E eu pensei que você fosse fazer uma pergunta como se porta até hoje o ginecologista que se depara com esse diagnóstico, que eu diria para você que é um verdadeiro drama, porque o diagnóstico, como foi já ressaltado, é precoce e a gente tem que ponderar para a mãe que até então a via jurídica legal não era possível, né? Então, estou entendendo que estamos abrindo aí um novo paradigma para a condução desses casos. Não, sem dúvida. Você adiantou a pergunta que eu viria a fazer, naturalmente, mas o que a minha pergunta era exatamente essa. Quer dizer, nos dois casos que são permitidos por lei, quer dizer, quando há risco para a vida da mulher e quando há estupro, e aí eu chego a essa questão também, quer dizer, o estupro como é que se dá? Quer dizer, a sua paciente chega no seu consultório, doutor, fui estuprada, quer dizer, ela tem que ter um boletim de ocorrência, como é que é esse procedimento nesse caso? Exato, tem que haver a comprovação, tem que haver encaminhamento, exame de corpo de delito. E aqui em São Paulo existem instituições que são preparadas para dar conta dessa demanda e o procedimento é legalizado com assistência de equipe médica. Estou falando de obstetra, anestesista, equipe de suporte clínico. Em ambiente hospitalar. Então, a legislação permite isso e São Paulo, em particular, tem condição de atender esses casos, né? Doutora Alexandre, voltando à questão dos anencéfalos, então, que já foi mencionada. Você já se deparou com esses casos? Quer dizer, você citou que o profissional fica num dilema sem saber o que fazer. Então, com você já aconteceu?
É um drama, e é um drama, assim, só para dar um dado concreto, a prevalência da anencefalia, ela gira em torno de 1 para cada 700 a 1.000 casos, de modo que um obstetra que conviva aí com 3, 4, 5 mil partos, ele vai ter ao longo da vida 2, 3, 4 casos pelo menos de anencefalia. Então, assim, uma vez feito o diagnóstico, a verdade é que a paciente fica diante de um dilema de optar por a manutenção da gestação, com os riscos que ela representa e com péssimo prognóstico fetal, né? A sobrevida dessas crianças é nula, é zero. Alguns sobrevivem algumas horas, alguns dias, mas, assim, é um prognóstico muito sombrio. E do ponto de vista da mãe, a alternativa seria interromper essa gestação sem o apoio da lei. E algumas mulheres, aí nós vamos entrar num problema que tem um aspecto não só policial, mas econômico, algumas mulheres que têm condições podem eventualmente recorrer a clínicas que fazem o procedimento por uma via não legal. Mas, assim, esse é um drama para muitas mulheres que não têm condições físicas e que condições econômicas, que são obrigadas a tentar, às vezes, procedimentos, no mais das vezes, perigosos, intrusivos, com grande risco para a vida da mãe. Em relação aos riscos, né, vem se falando muito nisso também, quer dizer que uma gravidez de anencéfalo, ela tem riscos para a mulher. Que riscos são esses? Esse é um dado interessante também, Leila, porque assim, a gravidez do anencéfalo está associada com alguns problemas obstétricos que aumentam riscos maternos. Para citar um exemplo, o anencéfalo está associado com polidrâmino, que é o aumento da quantidade de líquido. Esse polidrâmino, por exemplo, pode levar a maior dificuldade do útero se contrair imediatamente após o parto, o que significa maior risco de sangramento. É uma complicação, né? E é uma complicação, às vezes, difícil de ser resolvida. Outro fato, que alguns anencéfalos se associam com prolongamento da data da gestação. Imagina essa situação dramática da mulher que, além de ter mantido a gestação do anencéfalo até o final, passa da data, 1 semana, 2 semanas, ela, por conta dessa associação com a anencefalia, quer dizer, uma outra complicação. Então, de fato, existem alguns riscos aumentados para a mãe em função da gestação do anencéfalo. Doutora Alexandra, Bianca, lá de Genebra, quer fazer uma pergunta. Bianca. Leila, na verdade, eu queria contar um pouquinho mais aqui da Europa, porque esse assunto é um assunto tão delicado assim no Brasil, ainda um pouco também nos Estados Unidos, mas aqui na Europa é muito diferente porque começou a ser discutido já há muito tempo. O primeiro país no mundo a legalizar o aborto foi a União Soviética, em 1920. Então, é um assunto discutido com muito mais naturalidade do que no Brasil. E o argumento por aqui é que, assim, as mulheres têm mais segurança, né? Não quer dizer que elas sejam estimuladas a abortar, ao contrário, a maioria das mulheres, na maioria dos países, elas têm que conversar com um profissional, discutir os motivos, tem tempo para refletir até tomar uma decisão, mas aí elas vão ter o apoio dos especialistas e correr menos risco, né, nesses casos. Eu gostaria de saber se o doutor Alexandre concorda com isso, vê essa saída também no Brasil. Eu concordo, Bianca, e vou te dar alguns dados que são muito interessantes. 92% dos abortos feitos em países desenvolvidos são abortos seguros. A contrapartida para os países pobres e em desenvolvimento é que 97% desses abortos são inseguros. Então, nós estamos falando de uma grande associação com mortalidade materna, uma das principais causas de morte materna em países em desenvolvimento, inclusive na América Latina é a 4ª causa mais importante, em alguns países é a 3ª, a 2ª, enfim, é um drama, né? Porque realmente a gente não discutia, estamos discutindo agora, felizmente, um problema que vai além da questão do anencéfalo, mas vai de encontro à questão do aborto inseguro, que é um problema muito grave. É um problema de saúde pública, né? Não, com certeza. Me chama a atenção essa questão, né? Quer dizer, que quando a mulher vai fazer um aborto que é ilegal, ela está colocando a vida dela em risco também, né? E isso é uma questão, em que medida isso é uma questão legal, propriamente, quer dizer, para uma reflexão a respeito do como é que a legislação tem que se adequar à realidade. Exato, eu acho que esse pronunciamento do Supremo, ele vem em alguma medida, ou em boa parte, a amenizar esse drama que o doutor Alexandre está chamando a atenção. Quer dizer, os profissionais da saúde, também as mulheres, nessa inquietude, não saber se elas estão praticando, né, um ato ilícito ou não ilícito, agora o Supremo já está apontando que não, diante
de um diagnóstico, a mulher pode, se quiser, não levar adiante esse procedimento da interrupção da gravidez. E outras situações de risco, outras anomalias, ou mesmo, enfim, uma situação que a mulher possa autodeterminar. Uma questão de saúde pública, como foi muito bem apontado, em uns países em desenvolvimento, que a maioria, enfim, dos abortos clandestinos, a gente sabe, não é, os desdobramentos nefastos que eles trazem. Acho que a Bianca tem uma pergunta para você também, Margarida. Bianca? É uma outra questão que eu acho muito curiosa aqui na Europa, é que em alguns países, inclusive aqui na Suíça, também na Espanha, as adolescentes, elas têm o direito de fazer um aborto mesmo sem o consentimento dos pais. Por exemplo, se uma jovem de 16 anos se descuidar, ficar grávida, achar que ainda não é a hora, né, de ter um filho e quiser tirar, ela não precisa nem contar para o pai e para a mãe, ela só precisa procurar uma assistente social. A assistente social, claro, orienta, conversa bastante, estimula a reflexão, mas a decisão final é da jovem e a assistente social se encarrega do resto a encaminha para o médico. Eu gostaria de saber da doutora Margarida se esse tipo de assunto ainda é um assunto que no Brasil deve ficar ainda muito para frente, ainda deve demorar muito a se discutir, a se tocar num ponto delicado como esse. É um tabu ainda? Não, o Ministério da Saúde, Bianca, já está se manifestando fortemente no sentido assim, de mostrar que tem condições de prestar esse apoio. E parece que de fato vem prestando, quer dizer, antes, durante e depois de todo esse processo. Então, uma das dificuldades que o Supremo também perguntou é se o poder público está organizado suficientemente, se tem máquinas disponíveis e suficientes para prestar um diagnóstico preciso. Na audiência pública, o ex-ministro Temporão disse com toda clareza que existe essa possibilidade no seu Sistema Único de Saúde de prestar esse acompanhamento clínico, sim. E eu arriscaria dizer, quer dizer, conforme você foi apontando, que o Estado, o poder público, a exemplo que se passa na Suíça, quer dizer, tem que apoiar, amparar, né? Quer dizer, e o Brasil parece que está aparelhado para isso, sim. Doutora Alexandre, como é que ficam outros casos em que a chance de sobrevida do bebê é pequena, enfim, eventualmente outras síndromes, algum tipo de síndrome que acarrete um risco de sobrevida mesmo, né, reduzido para aquele feto, que não a anencefalia? Há esses casos, quer dizer, e como é que isso se dá? Há uma discussão até na classe médica que talvez esses casos pudessem ser incluídos também, a exemplo da anencefalia, numa possibilidade, numa descriminalização da interrupção da gravidez? Bem, Leila, eu penso que nós estamos tratando de um espectro, né, que começa com a questão da anencefalia, em que o risco, a chance de sobrevida do feto é zero, e vai se estender até a questão do aborto como opção da mulher, né, como já foi discutido e acontece em outros países. Eu acho que nesse meio termo nós estaríamos lidando com esses casos intermediários, em que há eventualmente a chance de sobrevida, às vezes a sobrevida é plena, mas são crianças com malformações, algumas incapacitantes, debilitantes, que atrapalham a qualidade de vida da criança e do próprio casal. Eu acho que essa é uma discussão que talvez fique aí nesse meio do caminho. Agora, o anencéfalo, eu acho que ele se sobressai, porque a sobrevida é zero, o trauma é grande, o impacto psicológico é enorme, enfim, então eu acho que ficou fácil começar, talvez, não é, fácil não é sempre complexo, sempre difícil, mas talvez seja mais tranquilo começar discutindo aí. Eu queria só dar um dado, aproveitando o gancho do comentário, 9% dos abortos no país são hoje, supõe-se, em adolescentes, que aqui também não tem uma voz ativa. Esse é um dado que eu acho importante para contribuir com o debate. Mas há subnotificação, uma vez que os abortos são clandestinos, a maior parte? Com certeza. Então, a gente admite que no país ocorra até 1 milhão de abortos por ano. Essas estimativas não são tão confiáveis, porque a mulher tem vergonha de falar, ou elas não notificam. Mas o fato é que há um impacto, sim, sobre o sistema econômico, porque de 30% a 50% desses procedimentos ilegais, eles terminam no SUS com um atendimento para complementar ou salvar vidas, mas, eventualmente, são abortos incompletos que precisam de complementação, tratamento, medicação, antibiótico, reposição de sangue. Então, enfim, o SUS, de qualquer modo, acaba arcando com uma parte desse ônus do aborto ilegal. Fora a questão que a gente tem que lembrar que uma gravidez que vai até o final, mesmo que haja um natimorto, quer dizer que o bebê venha a morrer, justamente pelo caso de anencefalia, caracteriza
houve um parto, quer dizer, licença maternidade, uma série de coisas que tem custo, né, para o país, para as empresas e tal. O óbito. O óbito é um custo psicológico para a mulher, que deve ser realmente muito pesado. Gente, muito obrigada pela participação do Dr. Alexandre Faisal em São Paulo. Professora Margarida, Bianca, Raquel também nos Estados Unidos. Lembrando que, né, professora Margarida, quer dizer, a gente está com placar de 7-1, ainda não terminou esse julgamento. A gente tem um ministro que preferiu não votar porque já atuou previamente nessa matéria, enfim, enquanto na Advocacia Geral da União. Me corrija se eu estiver errado. 2 ainda vão manifestar seu voto. Em tese, os votos podem mudar ainda, embora isso seja uma coisa pouco usual, de modo que o placar até agora é esse, o julgamento ainda não terminou e a gente vai ficar acompanhando. Chegou